Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Casa Milênio Cast. A Casa Milênio é a curadoria e o clube de negócios que você, empresário, precisa fazer parte. É uma honra estar iniciando mais um episódio mostrando para você, empresário, empreendedor ou até mesmo profissional liberal, que a oratória é a maior habilidade do mundo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora. Faça a inscrição no nosso canal. Esse episódio vai com certeza ir de encontro a tudo aquilo que você, empresário, precisa. Nós temos um convidado hoje muito mais que especial, um amigo, um cliente que se tornou amigo e que hoje eu tenho a honra de dizer que vai estar comigo no palco do Comunica Experience dia 1º de agosto em Alphaville. Eu ainda não vou apresentar ele, nos próximos minutos você vai conhecer. Magno Nascimento, um empresário que está revolucionando o Brasil e o mundo na contabilidade. Para você que ainda não me conhece e me conhece, o meu nome é o mesmo, Ayrton Mota. Você que se apresenta em qualquer ambiente, nunca fale para quem não me conhece. Você tem o mesmo nome em todos os lugares e se apresente sempre de uma forma rápida e objetiva. Nós vamos, nesse exato momento, trazer para você uma mensagem de reflexão e nos próximos segundos nós vamos anunciar aqui quem realmente é Magno Nascimento. Eu sei que você está curioso, muitos contadores, Magno, estão curiosos para conhecer você, o que você faz, como é que você faz isso hoje. E hoje nós estamos executando esse episódio aqui, que é um programa exclusivo da Casa Milênio, exclusivo para os mentorados. E você que ainda não conhece a Casa Milênio, já acessa o Instagram da Casa Milênio e também a Ayrton Mota Oficial. Ele está aqui. E com muito orgulho, com muita alegria, eu quero anunciar Magno Nascimento. Seja muito bem-vindo à Casa Milênio Cast, um episódio que vai ficar marcado na vida dos empresários. E antes de mais nada, antes de trazer a palavra para você, eu quero passar nas tuas mãos o presente da Casa Milênio, que é o nosso modelo que nós recebemos os membros da casa. Esse é o kit básico e essencial que você, empresário, precisa. Você que representa essa marca. A Casa Milênio é uma curadoria que não está à venda para todo mundo. E hoje, Magno, nós escolhemos as pessoas que fazem parte desse negócio. Nós escolhemos hoje as pessoas que nós decidimos caminhar do nosso lado. E para você que não sabe, o Magno veio do estado do Pará. É a primeira vez que nós estamos nos encontrando junto e nós vamos ter aqui 2 dias de experiência presencial. Trocas genuínas, contatos, já fizemos ligações para alguns contadores da Casa Milênio. E a Casa Milênio hoje ela atende o Brasil inteiro, transformando a oratória de muitos empresários. Magno, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Se apresente aqui e eu quero muito me conectar contigo e conhecer mais sobre você e todo mundo que está assistindo aqui a gente da mesma forma. Que legal, que satisfação, Ayrton. Para mim, hoje é um momento de alegria, de satisfação, de poder estar aqui com você, conhecendo a sua cidade, conhecendo a sua equipe, que faz um trabalho aí muito, muito bom, muito bonito, um trabalho muito importante, que é cuidar de fato ali da imagem, da oratória, da forma como o empresário deve se comportar, o que ele deve falar, o que ele não deve falar. E eu estar presente hoje aqui, para mim, realmente, eu estou muito feliz nesse momento. Quero agradecer imensamente a você, né, por você ter me encaminhado uma mensagem de Instagram, que essa mensagem gerou essa nossa conexão, né? Então, mais do que podemos dizer assim, o nome do evento, Comunica Experience, ele traz de fato assim, de que maneira é que a comunicação ela é passada. E ela é, de fato, ela é importante. O primeiro passo é um passo com uma mensagem de WhatsApp, é um passo com
com seguir uma pessoa no Instagram ou com um telefonema, né? E isso, a sua mensagem no Instagram gerou esse momento hoje que a gente está vivendo, né? De eu estar aqui em Porto Alegre, sendo recepcionado por vocês aqui, para mim é muito satisfatório. É verdade, muito bom. Nós nos conectamos, né, Magno, através de uma mensagem de Instagram e cumprindo o princípio básico do network, que é se conectar com as pessoas sem vender nada, sem oferecer nada e primeiramente servindo. Não, naquele momento, você estava conhecendo Gramado, acho que era, né? Exatamente. A cidade de Gramado, que é próximo aqui onde nós estamos agora. E nós nos relacionamos todos os dias com diversas pessoas no Instagram. E muitas delas, Magno, nós não temos um relacionamento, uma sequência de conversas, então a gente vai receber muitos nãos, mas nós tivemos uma conexão genuína. Por quê? Porque nós nos conhecemos através de uma pessoa, que é o Bruno Henrique, uma pessoa em comum. Então, conhecer pessoas, ter pessoas no nosso meio de convivência facilita os acessos. E hoje eu quero conhecer um pouco mais, junto com toda essa galera que está aqui assistindo. A gente quer conhecer um pouco mais do Magno. E a gente quer começar esse bate-papo aqui, Magno, conhecendo você, pessoa. De onde o Magno veio, como a contabilidade entrou dentro da tua vida, um pouquinho da tua infância, da tua família. A gente quer saber um pouquinho dessa essência e como é que isso fez você chegar até aqui hoje. Então, Ayrton, eu tenho 43 anos, que desses 43 anos de idade, 25 anos deles foram dedicados à profissão da contabilidade. Já são muitos anos aí de carreira, de estrada, e eu digo que eu não escolhi a contabilidade, ela me escolheu até, porque a gente, naquela época, eu me lembro quando eu tinha 18 anos, por ali assim, a gente não tinha a oportunidade, a liberdade, tampouco recursos para dizer o que você seria no futuro, que rumo daria a sua vida, como que você se tornaria um profissional. Então, a gente teria que ser escolhido. E eu fui escolhido pela contabilidade, porque aquilo que tinha no momento foi aquilo que foi assertivo para mim. Porque hoje eu me pego pensando, às vezes, em algum momento, e se não fosse a contabilidade, o que seria? De repente, poderia não ter sido nada, né? Poderia estar aí pelo mundo fazendo não sei o quê. Né? Mas a contabilidade, por onde eu vou, por onde eu passo, e eu gosto muito de falar para os contadores que eles têm privilégios de serem contadores, porque é uma profissão na qual eles detêm as informações de um país. O país toma decisões, os políticos, os governadores, presidentes, as decisões em que eles tomam para que o país vá bem é através das informações prestadas pelos contadores. Então, eles são geradores de informações que vão fomentar um país inteiro, a economia, onde que está dando certo, onde que está dando errado, onde que deve se mexer, onde que não se deve. E a gente vem trilhando esse caminho todo aí, já nesses 25 anos. Claro que foi uma carreira que foi cheia de desafios, como na carreira de qualquer empreendedor, na carreira de qualquer profissional, ele tem ali as suas dificuldades. E eu sempre digo que cada profissional ele tem que aproveitar o processo, porque o processo é que é importante, porque a gente quer caminhar para um objetivo, mas muitas vezes não quer passar pelo processo. E esse processo que tem que ser prazeroso, porque ele que vai te dar lá onde você quer chegar, você vai dizer assim, se não fosse eu ter passado pelos momentos de dificuldade, pelos momentos ali das lutas, não teria tanto sentido e não teria graça onde eu cheguei, né? Onde o profissional desejou chegar. Então, o propósito é muito importante, né? A luta que ele tem, que ele teve, até ele chegar e onde ele almejou chegar. E eu me lembro muito bem quando eu coloquei os meus pés
dentro de um escritório de contabilidade, Ayrton, foi disputando de fato uma vaga, né, onde uma pessoa foi convidada para fazer uma entrevista e essa pessoa não se achava capaz. Então ele olhou para mim e falou assim: escritório, tem mais a ver contigo. Então ele relutou, ele disse que não daria para ele, que não queria passar nem pela entrevista, mas que se encaixaria mais com o meu perfil. Eu falei: pois eu vou lá fazer essa entrevista. Mas eu não sabia que seria uma entrevista. Eu achava que simplesmente eu ia chegar lá e já ia ser contratado. Eu pensei que eu não ia... Eu não imaginei que eu ia ter que disputar, né, uma vaga com outra pessoa. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá no escritório de contabilidade do meu amigo Jair, da Contec Contabilidade, o nome do escritório na época, há 25 anos atrás isso. Então, lá, eu cheguei primeiro. Eu me lembro que nesse dia estava chovendo muito mesmo. E eu cheguei primeiro para a entrevista. E como estava chovendo bastante, eu peguei um táxi para ir. E eu me lembro até assim que um recurso que tinha, na época, se não me engano, R$10 que tinha lá, minha mãe tinha guardado lá. Eu peguei esse dinheiro para mim poder pegar o táxi, para não me molhar todo, porque eu ia chegar na entrevista todo molhado, né? Então eu tive essa preocupação já nesse momento. Eu não vou poder chegar lá todo molhado, porque vai causar uma má impressão. Já tinha visão. Já tinha visão. E assim eu fiz. E chegando lá, o meu concorrente que disputou a vaga comigo, um colega meu, que eu gosto muito, Bate Elvis é o nome dele, e um cara fera na matemática. E na matemática eu nunca fui muito bom não, viu? Eu nunca fui muito bom não. As pessoas confundem às vezes a contabilidade com matemática, são coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. Não caminham juntos, não. Exatamente, entendeu? Eu não gosto de fazer conta. Para mim, conta tem que ser feita na calculadora. Ela foi feita para isso, né? Afinal, foi feita para isso. A gente tem que usar a calculadora para a gente fazer conta nela. Acho que a gente tem que gastar esses neurônios nossos aqui, mas com outras coisas. Porque a calculadora está ali, é uma ferramenta utilizada, né? Que foi desenvolvida para esse fim. É verdade. E aí, Ayrton, então eu cheguei lá, e cheguei logo, não me molhei, fui de táxi, e o meu amigo chegou todo molhado para a entrevista. Então, eu já vi aquilo como uma desvantagem para ele, porque não vai causar uma boa impressão. Mas a gente foi para o teste. Fomos para o teste, fizemos o teste, ele elencou 5 perguntas. Primeiro ele passou passou ali por cima o que seria a contabilidade para a gente. Explicou basicamente, e dali daquele assunto que ele explicou, tirou 5 perguntas. Então, quem se saísse melhor nas 5 perguntas, ele iria contratar. Mas ele não falou logo. Ele deixou a gente no suspense o final de semana inteiro. Aquilo foi devastador, viver com aquela dúvida ali um final de semana inteiro sem saber quem tinha se saído melhor no teste, né? E no domingo à noite já ele me ligou e disse que eu tinha sido selecionado, que eu tinha ganhado a vaga aqui para mim começar a trabalhar já na segunda. Então, desse dia até hoje, eu não tirei mais os meus pés de dentro do escritório de contabilidade. Né? Que foi ali que realmente foi o divisor, foi aquele momento. Por isso que eu digo que a contabilidade que me escolheu, porque a forma como tudo ocorreu era para ser para mim de fato. Né? A vaga não era minha. A pessoa que foi convidada para fazer a entrevista não se achou capaz e me colocou lá. Que ele observou ele analisou que eu tinha mais um perfil para o escritório. E eu aproveitei a oportunidade e fui. E graças a Deus, graças ao empenho, a gente conseguiu aí trilhar esse caminho e hoje estamos aqui em Porto Alegre falando disso. Falando de contabilidade. O que você poderia falar, Magno, para os contadores de hoje em relação àqueles que pensam que a mesma contabilidade que funcionava 10 anos atrás é a mesma de hoje, ele não precisa se reciclar? Para esse contador que não tem um posicionamento dentro do mercado da contabilidade, você, com a experiência que você tem hoje, o que você pode ressaltar nessa área profissional? Olha, eu aprendi, inclusive, recentemente, exemplos. Eu vi falar sobre o empreendedor autônomo e o empreendedor empresário. Então, eu posso trazer isso para a contabilidade.
o contador autônomo e o contador empresário. Porque se ele não se comportar, se ele não vê o momento atual que nós vivemos, hoje o Brasil passa pelo momento mais fino das decisões tributárias do país, com a reforma tributária. Então, esse é o momento do posicionamento. O momento do posicionamento para o contador é este, a reforma tributária. Então, é aí que está o segredo. Agora chegou a nossa vez, agora chegou a vez do contador se posicionar e dizer que as decisões em que o Brasil está tomando são oriundas das informações que o contador tem prestado nos últimos tempos. Essa confusão tributária, são muitas normas, regimentos, decretos, incentivos fiscais de um estado e do outro não tem. Tudo isso gerou o quê? A reforma tributária. Então, assim, o contador hoje, ele já sabe, ele sabe em si da importância dele para o Brasil inteiro, né? Para a economia, para tudo. Mas, às vezes, ele não se comporta como tal, não se posiciona. Então, como nós estamos hoje na vez com a reforma tributária, os movimentos, todas as informações, elas trazem aqui para nós, profissionais, a responsabilidade de agora a gente, de fato, dizer que nós vamos ter que tocar esse país. Porque se não for com o nosso trabalho, das nossas ferramentas de conhecimento, pouca coisa vai se avançar. Porque o governo agora está fazendo uma parte dele de mudar aquilo que todo mundo reclamava. A sociedade, os empresários, os contadores, então eles estão fazendo. Agora a gente precisa caminhar junto disso, porque o momento é para isso agora, né? Então, assim, o contador ele deve ter essa noção, ele deve ter esse posicionamento não somente do contador autônomo, mas do contador empresário. Aquele que de fato não está satisfeito somente com aquilo que já está desenhado, mas ele precisa desenhar a sua própria história. Ele precisa fazer o seu próprio desenho para ele aí, sem dúvida alguma, ter mais rentabilidade e ter mais rendimento, ter uma carteira de cliente melhor. Com certeza. Hoje a reforma tributária, Magno, você vai sabe, tem muita propriedade para falar sobre isso, mas hoje o contador virou um consultor, né? Hoje eu ligo para o contador e digo, eu posso fazer tal coisa? Porque hoje o valor do contador hoje mudou. Com a reforma tributária tudo mudou. Antes era um contador que emitia uma guia de R$200. O custo era R$200 para eu ter um contador. Hoje o contador pode me cobrar uma mentoria se ele quiser por mês. Sem dúvida alguma. O momento, Ayrton, ele tem mais a ver com planejamento e estratégia. Planejamento e estratégia. Isso são as palavras que a gente mais está ouvindo durante todo esse tempo de que se começou a falar em reforma tributária. Porque, de fato, ele agora é aquele profissional que, de fato, precisa responder e dizer ao seu cliente qual que é o planejamento e a estratégia mais assertiva para o seu negócio, para o negócio do seu cliente. Porque hoje não é mais um modelo tributário para todas as empresas. É um modelo tributário para o seu segmento específico. É aí que está o grande segredo. A grande sacada está aí, onde ele vai ter que, de fato, buscar ali qual que é o melhor planejamento para determinada carteira de cliente dele. Porque nós vamos ter CBS, IBS, o IVA dual, essa mudança no cenário tributário, o segredo vai ser o contador direcionar o cliente dele para o melhor caminho. Esse que vai ser o segredo. É verdade. Esse novo modelo que o país já está passando, porque muita gente vai deixar para se organizar no ano que vem, né, Magno? O empresário que, assim como muitos contadores vão sumir do mapa, muitas empresas vão sair do mapa também. Porque esse ano é o teste da reforma tributária. Ano que vem entra em ação. Eu não sou contador, você que está assistindo a Casa Milênio hoje, não sou contador, mas atuo dentro da contabilidade com muitos contadores que buscam a Casa Milênio para melhorar esse posicionamento
O contador que cobra R$ 200 de honorário hoje, existe uma diferença daquele contador que cobra R$ 2.000 por mês. E está no posicionamento, está na forma que ele fala, está no posicionamento de palco. E o palco, de fato, é o que realmente traz para o contador muita visibilidade. E logo mais nós vamos falar de palco aqui com o Magno Contábil. Nós temos grandes novidades que vão acontecer em Alphaville, já não é novidade, você sabe, mas o Magno será um dos palestrantes do dia 1º de agosto. E nós teremos grandes contadores lá que estarão prestigiando o Magno, que querem conhecer ele, entender como é que funciona esse negócio. Mas agora, Magno, uma curiosidade minha aqui, que deve ser de todo mundo que está assistindo a gente. A infância do Magno, como é que foi essa convivência dos pais? Você era aquela criança que brincava, jogava bola na rua, lá em Itaituba, corria na Terra Vermelha. Como é que é esse processo da infância até você encontrar um Magno aí que teve a oportunidade de entrar na contabilidade? Olha, Ayrton, eu gosto muito de falar disso, pegando um gancho, até quando a gente fala de infância e fala de juventude, de criança, eu gosto muito de falar do exemplo do meu pai, porque eu sou super fã do meu pai. Sempre fui, sempre serei, embora não tenha conhecido. Embora não tenha conhecido meu pai, mas eu acho que o maior fã dele. Eu não sei se os meus irmãos têm essa mesma perspectiva, mas sabe por que eu digo isso? Porque ele tomou a decisão de ir, a decisão de sair. Eu estou aqui hoje em Porto Alegre porque eu também decidi vir para cá. E o que eu vim fazer aqui hoje em Porto Alegre? Né? A gente veio fazer isso aqui, a gente veio conversar, a gente se conectou e isso gerou esse nosso encontro aqui de agora. Né? Então eu acho que todas as pessoas elas precisam mentalizar e elas precisam decidir fazer alguma coisa. Eu acho que a decisão do ir é aquela que vai tornar uma pessoa tão satisfatória empresarialmente, financeiramente, porque ela não vai estar satisfeita só no seu ambiente. E quando eu contextualizei tudo isso aqui, porque o meu pai tomou a decisão de ir. O meu pai e a minha mãe se conheceram lá no estado do Maranhão, e quando eles se casaram lá, nasceu o meu irmão mais velho lá ainda, e o meu irmão mais novo também. Quando eu cheguei, quando eles decidiram que o meu pai falou para a minha mãe que iam sair do Maranhão para ir para o estado do Pará, eu tinha 3 meses de nascido. Mas naquele tempo ele já tinha a visão. Ele já pensou o seguinte: aqui não dá para mim, eu preciso sair daqui. Então ele pegou ali as nossas coisas, tudo. Eu não sei como é que foi, porque eu não tinha essa idade, claro, não tinha nem 1 ano de vida, mas eles juntaram tudo ali e vieram para o estado do Pará. Então ali começou tudo. Então meu pai foi trabalhar no garimpo, na região garimpeira. Então você nasceu no Maranhão? Nasci no Maranhão. Eu nasci no estado do Maranhão e a gente se criou, né? Minha mãe criou todos nós já no estado do Pará. Quantos irmãos, Magno? 2 irmãos. 2 irmãos. Tenho 2 irmãos. E o meu pai, então, Ayrton, ele foi para a região de Itaituba, lá no estado do Pará, e foi trabalhar de garimpo. E determinado dia ele, com muita dificuldade, ia para o garimpo, voltava, e ele decidiu vir para casa, próximo da Semana Santa, e ele entrou dentro de uma aeronave junto com o meu avô, e essa aeronave até hoje, ela não chegou para nós, ela nunca chegou, a gente não sabe se essa aeronave caiu, se ela foi sequestrada, o que aconteceu. Mas eu te confesso que uma única imagem que eu sei do meu pai é quando ele brincava com a gente, que a gente ficava sentado na perna dele assim, embaixo, e ele ficava balançando a perna assim, e a gente ficava lá. É só essa imagem que eu tive dele. Então eu coloquei todo esse contexto quando você fala de infância, porque partindo desse princípio aqui, você pode imaginar o quão difícil foi. Né? Então eu fiquei órfão de pai ali por volta de uns 3, 4 anos, e a minha mãe sozinha foi cuidar da gente. Então essa foi a infância. Então a gente já veio aí por essa história que não foi nada fácil, né? E de que jamais eu poderia se imaginar, até mesmo minha mãe imaginar, que eu poderia estar até sentado aqui hoje contigo em Porto Alegre, vindo aqui de São Paulo
fazendo lá também o que a gente está fazendo aqui, buscando conhecimento, e a gente está aqui e poderia estar em outro lugar. Eu poderia nem ser esse Magno aqui, nós nunca ia se conectar. É verdade, verdade. É bom conhecer um pouco da tua história mais fundo, e as pessoas que estão assistindo aqui, elas querem muito conhecer a tua história, e a gente se conecta porque às vezes a gente acaba falando muito de negócio e acaba falando de eventos e palestras, e a história de fato que a casa nasceu porque todo mundo que está dentro da curadoria hoje comigo eu tenho como se fosse da minha casa. E a casa ela traz reflexos para nós de intimidade. Então tem alguns assuntos que você não vai falar comigo, você não vai falar com outras pessoas, e eu gosto muito de entender o princípio da infância das pessoas, porque ali se entende muita coisa, o porquê que hoje está acontecendo, né? O porquê que Deus abriu portas para você, que o dinheiro não pagaria, né? Você teve a coragem, a decisão, e saber a tua história vindo da infância, a gente já sabe que ela não foi... nada é do nada. Hoje as pessoas podem olhar para o Magno e dizer assim, ó, do nada tá lá... do nada ele apareceu fazendo um podcast, falando de negócio, no palco em Alphaville, fazendo sucesso lá em Itaituba, que eu vejo muito o pessoal da mídia e da imprensa indo lá entrevistar você, porque de fato o mais interessante na vida do Magno, que hoje eu tenho aqui como um convidado desse episódio, é entender e saber, Magno, que a contabilidade ela não é a coroa principal. Não é assim que você quer ser visto. Você é visto como o Magno empresarial. Como é que foi essa fusão, né, da tua cidade, entender que você precisava crescer e você conseguiu crescer ali dentro? Você teve que sair de Itaituba para conhecer pessoas fora. Como é que foi essa expansão Magno Contábil, né, aquele Magno ali, contador iniciante, para o negócio que se tornou hoje? Olha, Ayrton, outro dia eu ia passando com o meu filho, Lucas, que é advogado, e tinha umas crianças brincando próximo, assim. Aí a gente olhou para eles assim e eu falei assim, olha, daí pode ser um juiz ou um médico, viu? Pode ter um médico e um juiz aí brincando agora. Eles nem sabem que vão ser isso lá na frente, mas pode ser. E às vezes eu me pego pensando assim, como de fato, como é esse desenrolar profissional. E o da vida também. E as coisas se conectam, né? Elas acontecem. Elas acontecem porque, primeiramente, eu acho que tem que haver uma disponibilidade para isso. Né? Você precisa estar disponível. Eu me lembro muito bem que o ano de 2025, eu coloquei como tema no meu escritório disponível. Essa era a palavra para a gente trabalhar o ano de 2025. Disponibilidade, disponível, o ano do estar disponível. Eu até coloquei esse tema. Olha, esse ano vai ser o seguinte, o ano do estar disponível. Mas como que é isso, o ano do estar disponível? Você não vai conseguir chegar em um lugar se você primeiramente não tiver disponibilidade. Disponibilidade de tempo, disponibilidade de talento mesmo, disponibilidade de querer aprender alguma coisa a mais, ter o coração ensinável, né? Como diz o nosso amigo João Kepler. É preciso você buscar algo mais, é preciso você ter a sensibilidade e a humildade de dizer o seguinte, eu vou ter que me conectar com alguém que vai me ensinar alguma coisa. É preciso você fazer isso. E foi isso que a gente vem buscando todo o tempo. Todo o tempo eu ousei muito. Né? A contabilidade, eu sempre digo, a gente vem conversando no carro e falando para você o seguinte, que ela é a profissão propulsora de grandes outras profissões. Porque do contador nasce o grande empresário. Do contador nasce esse grande empresário. Ele vai identificar se ele tem um feeling para negócios. Né? Então, daqui a pouco, ele vai fazer o seguinte, ele está contabilizando mais negócios dele mesmo do que negócios de terceiros. Porque ele vai indo nessa pegada, nesse caminhar. Ele vai desenvolvendo isso daí. Isso aí é muito... Isso que aconteceu comigo. Né? Eu fui ousando, tive várias empresas, vários negócios desenvolvidos, participações em outros negócios. Tudo de quê? Através de quê? Desse conhecimento da contabilidade. Então, saiu aí a figura do contador autônomo para o contador empresário, para o contador empreendedor. E assim, eu acredito que eu não sou um caso isolado, tem sem dúvida alguma,
Aí pelo Brasil tem diversos contadores, advogados também, que gostam de empreender, né? Gostam de buscar alguma coisa. É isso que a gente tem buscado, nós temos buscado fora isso. Agora, claro que com toda esse momento tributário nacional, todas essas mudanças, é necessário trazer um pouco a atenção para a atividade principal aqui. Qual é a atividade principal? A contabilidade. A figura do contador novamente. Por quê? Porque zerou o game para todo mundo. A reforma tributária veio e ela fez o seguinte, opa, aquele que sabia até ontem aqui já não sabe mais, ele precisa ir buscar mais, porque agora já foi. Então, o que a gente fez? Se reestruturamos. Né? Tanto é que a gente comprou a unidade de franquia do Grupo Estúdio Fiscal, que é o maior ecossistema que tem de soluções empresariais do Brasil hoje, no âmbito dele oferecer para todas as empresas do Brasil o melhor caminho de planejamento tributário. Então, hoje o Magno Contábil, aquela unidade, o escritório lá de Itaituba, no estado do Pará, ele tem a sua ponta de operação aqui em Porto Alegre, com o Grupo Estúdio, que inclusive vamos conhecer amanhã toda a estrutura que é. Já conhecemos e estamos familiarizados com toda a parte operacional comercial que é em São Paulo. E agora vamos ter acesso ao que de fato é a operação no dia a dia do Grupo Estúdio. Então foi necessário, assim, Ayrton, a gente sair sem dúvida alguma de Itaituba, das 4 paredes ali, ousar mais, investir mais para a gente se preparar para esse tempo que já chegou. Porque a reforma tributária já é realidade, ela já está acontecendo. Né? Vários caminhos aí, várias decisões já precisam ser tomadas agora, para que comece em janeiro de 2027, a gente precisa estar, as empresas já estão todas preparadas para isso. Então, por isso que para nós foi extremamente importante e necessário a gente se posicionar dessa forma, senão nós íamos ficar pelo caminho. Aí, como, infelizmente, muitos profissionais ficarão, né? Com certeza, com certeza. Nós vamos entender daqui um pouquinho, Magno, a estrutura da Magno Contábil hoje. Nós vamos passar para o nosso telespectador que está ouvindo aqui como é que as pessoas acessam hoje você, aonde que o escritório está, qual é as soluções que hoje o Magno tem nível Brasil. E fechando esse bloco de família, de vida pessoal, qual é o ponto que você carrega, Magno, daquela família que você... Aquele Magno criança que carrega um ponto de uma cultura, né? O que você carrega até hoje que você pode mostrar para nós que estamos hoje contemplando aqui a tua apresentação e também conectando muito contigo, um ponto que marcou muito para ti aquela infância ali que você pode dizer assim, se fosse esse ponto aqui, Ayrton, é o que me trouxe coragem, que fez eu chegar até aqui, para a gente fechar esse bloco de vida pessoal e a gente falar nos negócios mais a fundo. Se a gente fosse elencar tudo, né, Ayrton? É pena que só pode escolher um, só pode escolher um, entendeu? Mas assim, eu acho que, como todas as pessoas, o ponto que de fato a gente leva como o propulsor, o divisor, é a dificuldade. É o ponto da dificuldade, onde a gente, eu, meus irmãos, todas as dificuldades que a minha mãe passou para nos criar, ali onde o próprio alimento era escasso e a gente via que era necessário a gente, de alguma forma, ajudá-la, né? Ajudar a sair daquela zona ali, daquele momento. Mas a gente não conseguia fazer muita coisa, porque como que ia fazer? Como que ia trabalhar? Se não tinha oportunidade, se não tinha nem por onde começar, né? E hoje, assim, graças a Deus, hoje a gente pensa, às vezes, naquele momento mais íntimo ali, vendo o que a gente atravessou, né? Daquela época onde faltava sandália para calçar, faltava ali uma roupa para vestir. E eu me lembro até quando fala de roupa, o meu irmão tinha um amigo que na época ele tinha uma condição muito melhor e ele foi uma pessoa muito importante na nossa vida, porque as roupas que ele comprava e trocava, ele pegava e dava pra gente. Ele presenteava a gente com as camisas, com
com sapato e tudo. E hoje eu tenho isso também, eu herdei isso dele. Eu não tenho nada contra quem faz bazar de roupa e tudo, mas eu não faço, eu gosto de dar. Então eu pego... Faz parte da tua história. Faz parte, entendeu? Eu pego assim, eu tenho o maior prazer de eu renovar o meu guarda-roupa e eu pegar assim e dar um sapato para um, dar uma camisa para outro, dar uma calça para outro. Eu já tive momentos que eu separei assim em torno de 30, 40 camisetas só para entregar para alguém, entendeu? Porque eu senti isso quando eu não tinha, eu não tinha. E a gente não tinha, às vezes, uma sandália para calçar, né? E hoje é tão fácil, né? É acessível esse item básico, né? Sem se falar na alimentação propriamente dita, né? A nossa alimentação em si. Então, o ponto, eu poderia até dizer assim a palavra dificuldade, né? A dificuldade que a gente enfrentou, né? Um nível de... Se a gente for falar de pobreza, Magno, você viveu um momento de infância de um nível de Brasil de dificuldade realmente, que foi a palavra que você trouxe aqui, para conseguir um calçado, para conseguir... qual é a frase que você pode dizer, com o know-how que você tem hoje de empresário, qual é a frase que se você tivesse ouvido lá, aquele garoto tivesse ouvido, seria um gancho para você, eu teria te ajudado muito? Ayrton, pode até não ter muito sentido a frase que eu vou dizer aqui, mas ela faz muito sentido com o que eu vivi, né? E isso já depois de garoto em si. Eu me lembro que no momento de extrema dificuldade que eu tive, uns 3, 4 anos atrás, onde eu decidi dar um passo mais além nos negócios em si e investir muito mais pesado, e onde os negócios deram errados e teve prejuízos milionários que a gente teve, e eu não sabia como que eu sairia daquilo, mas tinha uma frase que ela impregnou na minha mente e que todo dia eu levantava com aquela frase na minha cabeça, que era assim: os dias não são iguais. Essa frase eu nunca esqueci, porque ela ficou muito aqui. E parecia que Deus me dizia todo dia: fica tranquilo, os dias não são iguais. Fica tranquilo, os dias não são iguais. Isso vai passar. Isso aqui é um momento, está acontecendo isso porque tu foi muito além. Mas eu vou te tratar aqui para depois tu voltar mais forte. E não tem nada melhor do que a gente ter o privilégio de se dar mal na vida, cara. A melhor coisa que tem, às vezes, é você se dar mal na vida. Porque você volta para esse jogo muito mais forte. Você volta para esse momento com maturidade, em entender quem estava junto e quem não estava. E muitas vezes, sabe quem que não estava junto? Você mesmo. Você não estava na visão, você não estava preparado para essa visão. Você estava querendo alguma coisa naquele momento que nem você dava conta, que não ia dar certo, que já começou errado. Já começou errado. Mas nisso todo dia. E eu te juro aqui, eu não tenho nenhuma tatuagem, eu nunca gostei de tatuagem. E a minha mente às vezes me traía dizendo que era para mim fazer uma tatuagem com essa frase. Mas depois que eu saí do momento, eu falei: para que eu vou fazer isso? Para que eu vou colocar uma tatuagem no meu corpo com essa frase, se eu posso dizer a frase? Uhum. Para as pessoas dizer assim: Ayrton, meu amigo, fica tranquilo, os dias não são iguais não, cara. Eles são diferentes. Um dia a gente está muito animado, outro dia a gente está mais cabisbaixo. E no outro dia nós estamos animados de novo. Um dia nós vamos ficar doentes e no outro dia nós vamos ficar bom. É isso que é a vida. Então, os dias não são iguais é uma frase que eu gosto, que eu trago, que eu levo por onde eu passo, para as pessoas refletirem e dizer que tudo passa. Infelizmente, até as coisas boas também passam. Aí depois vem uma ruim, depois vem a boa de novo. É, verdade. A Bíblia diz que o dia mau vem para todos. E cabe a nós saber viver com esse dia, entender que as coisas realmente elas acontecem, passam, e tanto o dia mau como o dia bom. Nada é para sempre, né, Magno? Nada é para sempre. Fechando esse bloco aqui de vida pessoal, eu quero agradecer mais uma vez, Magno, pela tua presença, por estar conhecendo você pessoalmente. É uma honra ter você dentro da Casa Milênio hoje. Agradecendo também aqui a RF Mídia e Podcast, o Grupo RF, Rafael Freitas e o nosso querido Wesley. Agradecendo também aqui Marília, né, a minha assessora pessoal, que hoje cuida da nossa agenda, cuida dos nossos conteúdos. E você que
quer conversar e conhecer o Magno, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, Ayrton, hoje nós estamos se posicionando melhor na rede social, porque isso é necessário, né? A gente precisa ser encontrado, né? E hoje as plataformas digitais, eles estão aí para ajudar a gente se não fosse a mídia social, não estaríamos aqui hoje, né? Nos conhecemos através da rede social, exato, do Instagram. Então, hoje nossa rede social a mais acessada, onde a gente tem o nosso canal de negócios mesmo, é o nosso Instagram, Magno_Nascimento. Esse é o nosso Instagram. A gente tem um site também, magnocontábil.com.br. E os canais de WhatsApp, né? O nosso número 939-9125-0839. Esse é o meu número pessoal, o número também que eu uso comercial também. Então, assim, hoje a gente concentra todas as nossas ações, os nossos clientes, todos os nossos canais as nossas atividades diariamente, o que a gente está fazendo na nossa rede social. Esse é o maior canal que tem. Sim, com certeza. O contador, o empresário que quer se conectar com você, Magno_Nascimento. Vai encontrar o Magno para falar de negócios. E claro que se você quer se aproximar de um empresário como o Magno, que quer conhecer, você precisa acessar lugares aonde pessoas como o Magno frequentam. Network, relacionamento, isso não é de graça e você precisa pagar pelo acesso. Mas o primeiro café online, se você chamar o Magno através desse podcast aqui, da Casa Milênio, você falar da Casa Milênio, com certeza você vai ter a oportunidade de trocar alguns minutos de uma conversa rápida com o Magno. Nós estamos hoje atendendo o Brasil inteiro e isso é algo, Magno, que é gratificante para nós. Nós tivemos São Paulo como uma ponte de negócios e muitas pessoas hoje olham para mim e perguntam assim, Ayrton, como é que você abriu o mercado? Você foi para São Paulo para abrir mercado? Não. Hoje nós priorizamos as pessoas. Antes de abrir mercado, eu preciso me relacionar com as pessoas. E é por isso que hoje a gente está aqui, trazendo você. Fechamos a nossa agenda. Você fechou a sua agenda para estar com a gente, que é algo que a maioria dos empresários hoje vive uma loucura, uma obesidade mental de agenda, de correria, vai para cá, vai para lá. Mas para que tudo isso? E para quem você está fazendo tudo isso? Hoje eu sei que você, o Magno, é um homem temente a Deus, que tem a mão de Deus sobre a sua vida, sobre os teus negócios. E eu quero aqui, como homem de Deus, também abençoar a sua vida. Amém. Abençoar cada vez mais a sua empresa, Magno, a sua família. Que o nosso relacionamento aqui é o início de uma trajetória que virá grandes canais de bênção. Nós hoje, daqui um pouquinho nós vamos falar do Comunica Experience, que o Magno vai estar no palco também com Bruno Avelar, que é um evento, o maior espetáculo de oratória. Mas lá dentro da tua casa, Magno, o que não pode faltar? Lá em casa, Ayrton, eu sempre falo com os meus filhos, com a minha esposa, com todos. E o que não pode faltar é aquilo que não pode faltar na vida e na família de nenhuma pessoa, que é a comunhão, a comunicação, a humildade entre todos, o respeito, né? A disponibilidade de tempo para conversar com cada membro, né? Tem um momento para a gente conversar com a de 8 anos, que é a mais nova, com a de 19 anos, a Duda, com o Lucas, que já tem 25 anos, que já é advogado, que já tem sua vida independente, mas não pode faltar isso. Isso, de fato, não tem faltado. Nós estamos nós somos muito bem alinhados. Agora há pouco eu falei aqui do momento de dificuldade e a gente sabe que quando o líder da família, quando ele cai, infelizmente todos caem com ele. A família inteira cai com ele. Só que tem uma diferença aí. Se não for uma família que tiver de fato em conexão com o líder, aí só ele vai sofrer. Não que ele decida fazer com que toda a família vá sofrer, porque ele reluta até ele encontrar uma maneira de falar como que tá.
Eu posso falar isso para ti porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu já não tinha mais força, Ayrton, para me dizer para eles qual era o momento delicado que eu estava passando. Então eu me lembro como se fosse hoje, eu reuni todos eles dentro do quarto lá da nossa casa e cheguei e falei para todos, falei assim, olha, está acontecendo assim. Eu estou nesse momento aqui e nós vamos ter que abrir mão de tudo que a gente tem, para a gente não perder, para não ter mais percas. E eu quero saber se vocês estão fechados comigo. Claro que eu já sabia da resposta. Eu já sabia da resposta que ia ser positiva. Eu falei, claro, estaremos contigo sim. Mas é um pedido que você ainda assim fica, uma comunicação que você ainda fica com medo de dar. Você reluta para você entregar isso para eles. Total, porque uma coisa é você passar, outra coisa você não quer ver a sua família passar, né, pelo momento. Esse ponto, Magno, aproveitando o gancho que você trouxe aqui, que era uma pergunta que eu queria trazer, esse ponto de você levar a informação para a família, aí a gente abre duas coisas aí dentro. E aí você traz para nós aqui na tua percepção. Um homem que traz essa mensagem para dentro de casa, que precisa informar um momento ruim, ele se considera um homem fracassado? Ele se considera um homem... Como é que tu te sentiu naquele momento ali? Como homem, cabeça da casa, trazer essa informação e ter a tua família medo de perder, deles duvidarem de você, porque estava indo tudo muito bem. Como é que foi esse momento? Esse foi o pior momento do Magno? Foi. Esse foi o pior momento. Esse foi o pior momento porque ninguém quer passar por isso, né? Mas assim, Ayrton, eu acho que de tudo, o homem que faz essa decisão, na verdade não é que seja uma decisão, a comunicação. Eu preciso comunicar o que está acontecendo. Eu acho que isso é um princípio de honra. Eu creio que sim. Porque é muito fácil identificar o momento bom. Ele não precisa ser falado o momento bom, porque ele é vivido, né? O momento bom é vivido. A família vai saber que está indo tudo bem porque ela vai ser aquele benefício ali de que está tudo bem. E aí o líder, o provedor, o homem, o pai da família, o pai de família, aquele que diz assim, é comigo aqui, né? Ele vai relutar o máximo possível para ele dizer que não está mais naquele cenário de bonança. Ele vai relutar. Mas aí é onde ele precisa ser honroso aí. Onde ele precisa ser honesto em dizer qual que é o momento ideal, qual que é o momento verdadeiro que está se vivendo, né? E eu te confesso que a gente fala isso daqui, mas não é fácil. Porque não foi fácil para mim falar. Não foi fácil para mim chegar e dizer quão era ruim o momento que eu estava vivendo. Eu relutei muito. Foi muita luta. Mas eu tive coragem e falei. E foi a melhor coisa. Assim, já se observavam como que estava e falaram da gente estar junto. Fica tranquilo, vai doer, mas a gente vai passar. Né? A gente está falando aí de 3, 4 anos atrás. Então a gente não passou esse tempo todo na luta, que teve muito tempo de recessão e depois de reconstrução. Mas nós fomos abençoados de tal forma que tudo se multiplicou. Né? Tudo se multiplicou e com mais sabedoria, com mais leveza, sabendo aproveitar melhor esse processo, sabendo desfrutar, porque eu posso dizer para ti que eu desfrutei do tempo ruim. O tempo ruim na vida da pessoa também é para ser desfrutado. Porque se você não desfrutar ele e achar que ele não tem a importância, você não vai chegar no tempo bom nunca. Nem quando as coisas mudarem. Nem quando elas mudarem. Porque não vai ver a importância naquilo que você passou de ruim. Você vai se sentir, não, as minhas forças me trouxeram até aqui. Eu resolvi esse problema porque eu sou forte. E aí você se engana. Porque se você não tiver a base familiar, a base espiritual, o seu alinhamento com Deus ali, e todos os dias você pedir a Deus, eu estou passando por isso aqui, Senhor, mas eu sei que tu pode me tirar daqui, desse vale. Então eu vou ter paciência que tu irá me tirar dessa situação, porque eu sei que maior és tu na minha vida,
Maior é tu que está comigo do que aquele que está no mundo. Então aí foi onde eu me fortaleci e vivi dia após dia. E desfrutei. Falei assim, vou passar esse tempo aqui, ruim, mas eu sei que eu vou sair dessa. Então, fechando o que você me perguntou, eu acho que a honestidade contigo mesmo, com Deus, com a família, com teus filhos, e de tu fechar os olhos para os de fora e dizer o seguinte, eu preciso estar com os meus agora. Se eles estiverem comigo, eu vou sair de qualquer problema. E eu sei que eles estarão comigo. E essa é uma dificuldade que muito homem tem essa dificuldade. Mas eu digo para você que se porventura estiveres passando por um momento tenebroso, quer seja na vida financeira ou na saúde, de qualquer problema, fortaleça primeiro em Deus, que Ele é o provedor de tudo, e tenha sua base familiar estruturada, que sim você vai sair de qualquer situação. Com certeza, a estrutura, a nossa base, né, Magno? Quando a gente fala de Deus, abre-se um leque para as pessoas imaginarem várias coisas. Cada um tem o seu Deus. Muitos entendem que o seu Deus muitas vezes é o filho, é o carro, é a esposa. Nós idolatramos o homem como pessoa, idolatra muito outro homem, outras pessoas. E dentro da Casa Milênio nós temos uma preocupação com as famílias, porque nós entendemos que tudo isso que você trouxe agora referente à parte daquele homem que teve que colocar para fora uma situação difícil para a família, envolve a oratória. E muitas das pessoas elas não entendem o quanto que a oratória de fato muda não só a vida dela, mas a vida dos familiares dela. A quantidade de pessoas que casaram depois que entraram na Casa Milênio, parece até engraçado o que eu estou falando, mas... E a gente até vamos ter um case daqui uns dias, né, Marília? Nós teremos mais um case de sucesso de um casamento. Luciano Castro, que vai assistir o podcast aqui. Luciano Castro, está tudo pronto, está tudo preparado. É só você colocar a aliança no dedo da moça. E o resto a gente vai fazer dia 1º de agosto no palco do Comunique Experience. Então nós temos pessoas, Magno, que entenderam os princípios que a Bíblia hoje nos ensina. Então a Casa Milênio, por que Milênio? Nós trabalhamos com princípios milenares que salvam, que restauram as pessoas. E lá na ponta, muita gente pergunta para mim, agora você está famoso, agora você está querendo viajar. O Rafael, que está aqui com a gente nos bastidores, conhece o Ayrton nas primeiras gravações que estava aqui, sabe o quão difícil foi uma trajetória, que até hoje é difícil, né? Só Deus sabe, e o Magno, que está aqui com a gente, sabe uma pequena parte do quão difícil é fazer o que nós estamos fazendo, que é chegar em Alphaville, criar um evento para empresários em um estado que não é o nosso. Mas a gente só consegue fortalecido com princípios e valores que são inegociáveis. Então, Magno, as pessoas que vão estar dia 1º de agosto lá em Alphaville, o que elas vão receber em relação a network, relacionamentos? Você vai estar acessível no dia 1º, você vai ficar no camarim, você não vai falar com ninguém. Como é que as pessoas vão poder acessar você e o que você vai entregar no dia 1º para nós em Alphaville? Olha, Ayrton, eu acho... Gostei muito desse teu posicionamento aí, porque eu vou falar um pouco, eu vou dar um spoiler até aqui agora. Primeira mão. Isso, porque assim, inclusive eu falei para minha filha esses dias, a gente estava em São Paulo, a gente está vindo de São Paulo agora, estava fazendo um evento lá do Grupo Estúdio, GS Educação, ficamos 4 dias em São Paulo. E eu falei para ela o seguinte, falei, olha, se conecte com o maior número de pessoas que você puder. Eu não quero que você fique colado aqui só em mim. Converse com um, converse com outro, conheça pessoas novas, conheça novas pessoas. Porque isso vai ser muito importante para você, para sua vida profissional. E a gente conheceu várias pessoas que eu já tinha vindo em outros eventos, que já fazem parte do nosso ciclo. E eu falei isso para ela hoje, falei, olha, você tem noção das pessoas que a gente tem amizade em São Paulo já? Nós já temos vários amigos em São Paulo. E isso saiu de onde? Do network.
das conexões, dos eventos. Então, o evento em si, quem vai para um evento, para qualquer tipo de evento que for, eu acho que ele tem que mentalizar uma coisa. Tem pessoas que não querem pagar um ingresso para frequentar determinado evento porque vão dizer o seguinte: eu vou aprender pouca coisa lá, ou eu não vou porque eu não vou conseguir pegar tudo. Mas tudo ninguém vai pegar mesmo. Ninguém vai pegar. O lance desses eventos corporativos, o Comunica Experience, o poder do network, o novo tributário que a gente vai, qual que é o intuito? É a gente, de fato, se conectar com outras pessoas. É a gente formar ali a nossa rede de contatos, tornar ela muito maior do que o que já é. Ou, de repente, tem pessoas que nem têm rede de contato. Mas ela precisa fazer isso daí. Ela precisa. E, para mim, veja só, o que mais eu quero no evento Comunica Experience é falar um pouco para as pessoas como que eu cheguei até lá e que elas venham até mim também para a gente conversar muito. Eu quero conversar muito, entendeu? Eu gosto muito de conversar, Ayrton, porque eu acho que não tem uma coisa que você aprenda mais quando você está conversando com alguém. Você perceber ali do que ela está falando, ter a sensibilidade e a humildade para ouvir, para aprender. Então, o evento Comunica Experience, para mim, eu quero estar super acessível e vou estar super acessível, porque eu quero me conectar com todas essas pessoas. Eu tive a oportunidade de falar com duas pessoas que a gente que você já apresentou para mim através da Casa Milênio, através desse nosso relacionamento de mentor e mentorado. E imagine as dezenas de pessoas que eu vou conhecer no evento e das pessoas que vão me conhecer também. Então lá, sem dúvida alguma, lá a gente vai fazer muito network mesmo. Quero conversar com quem... Eu quero que eles venham até a mim, mas se não vier até a mim, eu vou até eles, sim. E aí, de onde você como é que está fazendo, como é que está sendo aí e tudo. Eu vou chegar nesses aí mesmo, cara, porque eu quando vou ou que eu vou participar de alguma forma, dando essa palestra, ou em outros que comprei o ingresso também, como qualquer outro ali, mas eu fico fazendo isso aqui, ó, conversando com todos ali. O máximo possível que eu conseguir chegar, eu vou aprender alguma coisa. Então, isso daí é que tu leva. Tu vai para um evento desse para tu pegar insights, beleza. Mas muito melhor que o insight é o contato. É a conexão que tu faz com uma nova pessoa. Com certeza. Né? Uma nova profissão. Eu tenho um amigo contador em São Paulo, tenho um amigo advogado em São Paulo, tenho um amigo engenheiro em São Paulo, tenho um cara que é o da Casa Milênio em Porto Alegre. Eu agora sou amigo do pessoal do RF Media Podcast. Entendeu? É esse que é o lance. Vai se abrindo possibilidades, né, negócios. No entanto, que esse evento, então, tá explicado. Então, o Magno Contábil vai estar de portas abertas, vai ser acessível. Quem estiver no Lounge VIP com a gente vai poder acessar o Magno. E você que vai estar no ingresso Start, corre-se o risco de você ir no banheiro e no corredor cruzar pelo Magno e ele te pegar pelo braço para conversar. Então, se você quer ter um contato com empresários de alto nível, você precisa estar no Lounge Diamond. É a área VIP do evento. É o lugar onde as pessoas mais bem selecionadas estarão e os palestrantes estarão lá dentro. Lembrando que o nosso evento, a palestra do Magno, não será exclusiva para contadores. Nós teremos um público variado de pessoas e o Magno vai trazer uma palestra exclusiva que nunca foi feita em nenhum outro lugar e você vai conseguir assistir ela somente no dia 1º de agosto. Não vai ficar gravado, não encontra no Google. O que o Magno vai entregar lá no dia 1º de agosto é exclusivo para quem vai estar com a gente nesse evento. 2 tipos de acesso é o que tem para você estar com a gente. O acesso Start, que é o acesso básico, e o acesso Diamond, que vai incluir o coffee break na parte da manhã e também na parte da tarde. Mesa reservada, o kit personalizado do evento, tudo o que você precisa para estar em uma área exclusiva nesse evento, que é a primeira edição de outras edições que vão vir agora em 2027. Nós estaremos possivelmente na cidade
de Santarém, nós vamos estar aqui em Porto Alegre fazendo edições também. É uma imersão que nós não sabemos o tamanho da repercussão que vai acontecer no mundo inteiro. E daqui a alguns meses, Magno, talvez um ano no máximo, nós já teremos edição fora do Brasil com esse espetáculo de oratória. Por que eu não falo que é um evento? Evento é uma eventualidade. Acontece de vez em quando. A oratória tem que estar na sua vida todos os dias. E é por isso que nós teremos um espetáculo de oratória. A segunda edição, não sei quem são os palestrantes. Bruno Avelar vai estar comigo, não sei. Thiago Kenisco, não sei. Se Magno Nascimento vai estar, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, Magno. Na segunda edição será pelo menos o dobro do valor do ingresso. Então, se você quer estar com a gente, esse dia 1º é o momento de você acessar esse evento que tem grandes palestrantes. Nós vamos receber, Magno, 7 estados do Brasil. Contadores, psicólogos, médicos, biomédicos, repórteres, diversos profissionais. E para nós fechar esse episódio de hoje, que nós falamos bastante aqui, Magno, eu ficaria aqui com você mais 2, 3 horas e nós vamos ficar junto ainda mais algumas horas. Pela cara da Marília ali, ela já está perguntando que hora a gente vai servir o café. A gente recém almoçou, o Magno conheceu uma churrascaria aqui gaúcha, né? E Marília, pega um take para nós aqui, um recado que a gente vai mandar lá pro Rafael Araújo do Rio de Janeiro. O Rafael, Magno, vai estar com a gente no palco e ele reclama que vem aqui no Sul e não conhece o churrasco gaúcho. Então, Rafael Araújo, aqui no Rio Grande do Sul, quando você vier, churrascaria, você vai conhecer o churrasco de verdade gaúcho e possivelmente Magno Nascimento vai estar dizendo para você aí em Alphaville o que foi a experiência do churrasco gaúcho. Então, Magno, uma honra receber você aqui. Obrigado pela tua presença. E para fechar esse programa, esse episódio que vai para o ar agora, nas próximas horas, o porquê você disse sim para a Casa Milênio. Qual é a importância da oratória na tua vida? O que de fato impactou você? O porquê você disse sim para um ecossistema que hoje une empresários juntando comunicação, oratória e principalmente reflexão? Ayrton, eu sempre acreditei que a comunicação ela te leva a algum lugar ou ela te deixa, né? E no lugar que você já está e que de repente você quer sair, mas não tem forças. E a comunicação, ela tem esse poder, né? Porque comunicar é decidir, né? Falar é decidir, ir é decidir. São decisões que a gente toma. E eu te confesso que no dia que a gente se comunicou, que a gente se contactou, eu não tinha a intenção de entrar no clube, na Casa Milênio, até porque a gente nem se conhecia. Mas eu já sabia que eu precisava disso. Por quê? Porque eu já tinha planejado. Isso que a gente está fazendo aqui hoje já tinha sido sonho. Já tinha sido sonho, mas para isso eu precisava de conexão. Eu precisava de quê? Eu precisava de um mentor. Eu precisava de direcionamento. Eu precisava daquela pessoa, daquele profissional, daquela empresa que cuida dessa personalidade do empresário num todo, para dizer assim, Magno, vai por aqui, faz isso aqui, que é o que você fez e faz comigo, que você tem feito comigo, tanto comigo quanto com a minha equipe, né? Então, já era algo que eu me imaginava fazendo, mas ainda não tinha tomado a iniciativa. E você, melhor do que ninguém, para você ter buscado isso através de quê? Da comunicação sua, através do seu contato. Você foi lá e não foi difícil me vender. Não foi difícil. Não foi difícil a gente fechar um contrato, porque eu poderia não sair da minha casa pela manhã e fechar um contrato de mentoria com a Casa Milênio, mas eu já sabia que eu ia fechar e de repente poderia ter sido até com outro, né? Mas a gente se encontrou ali pelo caminho, inclusive você até deu
já o nome através do nosso amigo Bruno Henrique, Bruno Henrique. né? Que foi também através do evento Poder do Network lá no Rio de Janeiro, que a gente se conheceu, e virou isso daqui, né? Então essa decisão que eu tomei, que já era necessária, mas, porém, se postergava até por falta mesmo de comunicação mesmo, com alguma outra empresa que pudesse ter entrado em contato comigo. Mas que bom que foi você, né? Que bom que a gente se encontrou para a gente poder ampliar isso e eu chegar no palco desse evento que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que já está sendo um sucesso, que é o Comunique Experience, em 1º de agosto, lá em Alphaville, onde, através desse movimento e dessa oportunidade que a gente se encontrou, você está me entregando, dessa confiança, né? Porque é uma relação de confiança e o que você está fazendo comigo. Total, né? É uma relação de extrema confiança isso. Você confiar ali uma mega estrutura, um evento grandioso desse porte. Nós estamos falando de São Paulo, estamos falando de Alphaville, né? E aí, de repente, o Magno vai estar lá. Então, não tem como eu não chegar e fazer um pitch da Casa Milênio aqui, aproveitando. Não é que você quer chegar, se você quer dar voos mais altos, se você quer se conectar com novas pessoas, você precisa estar do lado de quem faz isso por você, de quem vai pegar na tua mão aqui e te conduzir até lá. E essa pessoa é o Ayrton Mota, é a Casa Milênio, é a sua equipe, né? Hoje é o Magno que está aqui falando como a pessoa que vai ter a oportunidade de ter uma palestra no evento desse, e amanhã pode ser você que está me vendo aqui, trilhar o mesmo caminho, como vai ter outras pessoas também que estão tendo essa mesma oportunidade, essa mesma confiança que você está me dando. Mas o fato da gente ter aí se conectado e ter esses laços terem dado tão certo, é o que a gente, sem dúvida alguma, vai levar e tem certeza de que grandes outros projetos juntos nós faremos aí, sem dúvida alguma. Porque tem uma relação de coisas aqui para a gente conversar ainda depois nos bastidores, para a gente fazer futuramente. Vamos, uma semana é pouco pra gente. O Magno tem que vir aqui ficar uma semana com a gente pra gente poder alinhar tudo que precisa. Magno, obrigado. Eu ouvi as tuas palavras, agradecendo pela tua presença aqui, de aceitar o convite de estar no nosso programa. Esse programa é exclusivo para membros e são membros selecionados. As pessoas que estão com a gente na Casa Milênio são selecionadas e você é uma pessoa de valores, de princípios. Já deixamos aqui um abraço para toda a tua família, todo o teu time lá de Itaituba que vai assistir esse episódio depois. Obrigado a todos que acompanharam esse programa com a gente, aos nossos bastidores. Marília que está aqui com a gente, mais uma vez. RF Mídia, muito obrigado. Aos nossos patrocinadores oficiais. Quem são os patrocinadores oficiais desse programa? É somente um. Magno Contábil, que é o patrocinador oficial do Comunique Experience. O Magno nem sabe, mas eu falo Magno Contábil aqui, todos os programas a gente fala de você. E aí agora nós temos a tua presença aqui com a gente. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de todos. Lembrando que aqui nunca foi e nunca será somente oratória. Aqui é o lugar onde nós entregamos oratória, reflexão e muita comunicação. Um abraço, beijo no coração de todos. Até o próximo programa. A Casa Milênio agradece a sua presença aqui com a gente.